Olá, Psi, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Chá com TCC. Já tô aqui com meu chazinho gelado, já que o dia de hoje tá quente. Espero que você esteja aí com o seu chá, com o seu cafezinho, sua água, para acompanhar nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre como acessar e energizar aí o modo adaptativo, de acordo com a CTR, com a terapia cognitiva orientada para a recuperação. Então, só para a gente relembrar aí o que a gente já viu até aqui, a CTR ela é recomendada para casos que são considerados transtornos mentais desafiadores, que têm presença aí de delírios, de alucinações. E o que é o mais interessante dessa abordagem? Esse olhar dela para recuperar o indivíduo, para recuperar crenças positivas, para recuperar esse modo saudável, esse modo adaptativo. Se a gente for pensar, dá para aliar isso de diversas formas com a TCC. Não fazendo salada de frutas, gente. Lembra daquela frase que eu falei acho que na primeira aula? Conhecimento é saber que tomate é fruta, né? E sabedoria é não usá-lo na salada de frutas. O que eu estou dizendo aqui, na verdade, é um pouquinho do que a Judite, nossa musa maravilhosa, diva, faz nesse livro aqui. Ela fala sobre a importância do olhar da recuperação na aplicação da TCC no cotidiano com os pacientes. Ou seja, de sempre também buscar esse modo adaptativo com os nossos pacientes no sentido de ativar crenças adaptativas, de fortalecer pontos fortes e de trazer para o nosso cliente na TCC a importância de estarem conectados aos valores e a coisas que são significativas para eles no dia a dia. Se você tem desejo de aprofundar na TCC, vem ser minha aluna, meu aluno no curso de TCC para profissionais. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Lá eu aprofundo bastante em como escolher técnicas, como não ficar mais com aquela dúvida em relação a qual tarefa de casa, qual plano de ação eu vou passar para o paciente na sessão. Porque eu te ensino a desenvolver o raciocínio clínico. Então, é muito mais de usar protocolo do que usar protocolos, do que usar tais e tais técnicas ou passar tal e tal plano de ação. Eu te ensino a desenvolver o raciocínio clínico para você conseguir se sentir autônoma, autônomo, seguro, segura e confiante para escolher qual o melhor caminho para o tratamento, para entender como adaptar o indivíduo e como usar a conceitualização cognitiva, as falas do cliente, para conseguir escolher realmente qual que é a técnica mais adequada, qual que é o plano de ação que encaixa ali naquele caso. Então, a gente fala lá de conceitualização cognitiva, estou acrescentando aulas sobre a conceitualização cognitiva dos pontos fortes, sobre essa escolha de técnicas. É realmente um curso muito rico, muito completo. Então, vem fazer parte dessa turma de psis mais confiantes, mais seguras e seguros, tá bom? Vamos ao que importa para o nosso conteúdo da aula de hoje. Chega de falação de propaganda, né? Gente, na aula passada, nós conversamos até. Não sei se vocês lembram, nós conversamos até aqui, ó. A gente viu um pouquinho sobre essas estratégias para acessar o modo adaptativo, a tentativa de conexão, de se conectar e de iniciar uma interação com a pessoa. E esses diagramas deixam bem claro o que fazer e como fazer em diversas situações. Então, é bem legal porque ajuda a gente a saber qual caminho escolher, tá bom? Se não estiver lembrando bem, assiste de novo lá, nossa aula anterior. Aproveita que esses conteúdos são para vocês, gratuitos, e aí de livre acesso, não tem data para expirar. Assistam e assistam de novo quantas vezes forem necessário, tá bom? Então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Fortalecendo crenças positivas ao acessar o modo adaptativo. Então a gente viu estratégias para conseguir iniciar uma conexão, iniciar a interação. A partir disso, lembrando que é um longo processo, tá, gente? Aqui a gente vai passando rapidinho, mas é um processo que a gente tem que respeitar o tempo do paciente. Então, iniciar esse contato, iniciar a conexão, acessar esse modo adaptativo, como foi feito com a Jack. Pensa aí, tenta lembrar. Como que a gente acessou o modo adaptativo da Jack?
Foi a partir de uma primeira observação e suposição de que as bijuterias seriam de interesse dela, não é? Lembram disso? Ficando alguma dúvida, querendo fazer um comentário, gente, deixe aí no chat que a gente vai interagindo, tá bom? Essa questão da Jack, eles perceberam que não era... Ela não estava tão aberta, não era possível acessar esse modo adaptativo dela fora do ambiente do quarto. Então, o que a equipe fez? A equipe foi até ela, foi até o quarto, começou as interações ali dentro do quarto, com perguntas fechadas, perguntas mais diretas, para aos pouquinhos ir acessando esse modo adaptativo, e acessando o interesse, os significados por trás dessa atividade, até que eles conseguiram conectar o interesse dela com a possibilidade de interagir com outras pessoas, empoderando, falando o quanto ela poderia ajudar, fazendo um convite no sentido dela poder auxiliar as outras pessoas, já que as outras pessoas estavam gostando das sugestões que ela estava dando ali em relação às bijuterias. E aí ela aceita, pela primeira vez ali, realmente participar participar ativamente das atividades ali com o grupo. Participação especial também da Madonna de um foguete. Então, gente, não adianta só acessar esse modo adaptativo. A gente tem que fortalecer as crenças positivas que são ativadas na hora que a gente está acessando esse modo adaptativo. Por quê? A gente precisa fortalecer para empoderar, para fortalecer de fato o indivíduo, o cliente, para que ele consiga se sentir mais seguro a longo prazo. Então, acessar o modo adaptativo vai provocar uma mudança comportamental evidente. A gente tem que visualizar essa mudança, nesse momento que a gente acessou esse modo adaptativo, para quando perceber isso, a gente ou supor ou descobrir ali em conjunto com o paciente quais são as crenças adaptativas. Hoje tá ritmo de festa, né? Então, para a gente conseguir acessar o modo, para a gente conseguir fortalecer as crenças positivas. Isso vai ser extremamente importante pensando no longo prazo. A gente não quer que essa pessoa recupere a vida e recupere uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que seja significativa, que seja prazerosa para aquele indivíduo. Para isso, a gente tem que fortalecer essas crenças adaptativas, essas crenças positivas. Geralmente, os indivíduos já têm essa crença, só que ela não é tão arraigada, tão forte, não tem uma raiz tão fortalecida como as crenças negativas relacionadas aos desafios. Em alguns casos, podem ser crenças novas também para a pessoa. E aí, essa tabela aqui traz para a gente alguns tipos de crença. Então, crenças positivas comuns, tornadas acessíveis no modo adaptativo. Crenças sobre si mesmo. Eu sou competente, eu tenho conhecimento, eu sou habilidoso, eu sou capaz, eu sou prestativo, eu tenho valor. São crenças comuns que podem se tornar acessíveis quando a gente vê claramente que o indivíduo está no modo adaptativo. Ah, gente, perceberam? Já estou conseguindo reduzir super o uso da palavra paciente. Estou aprendendo. Sobre os outros, crenças que são comuns aí de se tornarem acessíveis no modo adaptativo. As outras pessoas se preocupam comigo. As outras pessoas estão interessadas no que eu tenho a oferecer. Vale a pena interagir e me conectar com as outras pessoas. Olha como que isso daqui é significativo no caso da Jack. Nem com familiares, com pessoas que iam visitá-la, ela não permanecia muito tempo na interação. Mas depois que iniciou o processo de intervenção com a CTR, ela começou a passar mais tempo com outras pessoas. Então, ela percebeu que vale sim a pena interagir e se conectar com as outras pessoas. Ela percebeu que as pessoas estão interessadas no que ela tem a oferecer. As pessoas estão dispostas a aprender com ela. As pessoas podem admirar o que ela faz. E sobre o futuro.
é possível usufruir das coisas. E eu posso voltar a vivenciar isso. Eu posso ter controle sobre as minhas experiências, fazendo coisas que gosto com mais frequência. Se eu posso ajudar os outros agora, poderei fazer mais no futuro. Olha como são crenças importantes, gente, para conseguir manter uma melhora a longo prazo e para conseguir manter o indivíduo a maior parte no modo adaptativo e não no modo paciente. Um ponto importante que eles trazem, que os autores trazem aqui, é sobre confirmar ou corrigir suposições. Então, de início, a gente ainda não sabe muito sobre aquele indivíduo, mas a gente faz conjecturas, a gente faz suposições sobre quais crenças que poderiam ser ativadas. A gente imagina o que poderiam ser crenças ativadas. Como a gente comentou nas aulas anteriores, a gente faz essas suposições aqui na CTR. Quando essa pessoa estiver fazendo atividade ali, a gente vai imaginando o que pode ser que está ativado. Qual tipo de crença positiva pode estar ali por trás. Então, a gente vai ter a oportunidade depois de verificar a precisão das nossas suposições. Então, ou a gente confirma essas posições, ou a gente corrige de acordo com o que a gente for descobrindo ali na interação com o indivíduo. Então, algumas perguntas que você pode fazer. Qual é a melhor parte de jogar esse jogo? Entender por que essa pessoa gosta tanto desse jogo. A melhor parte de jogar vai estar relacionada com alguma crença positiva que foi possível de ser acessada ali naquela atividade. Como você se sente quando está me ensinando esta receita? Como você se sente fazendo isso agora? E trabalhando em cima das respostas que o indivíduo trouxer para a gente. Você também pode observar o que o indivíduo diz durante essas atividades. Isso é divertido. Eu sei tudo. Eita, eu sei tudo o que é preciso saber sobre passos, pássaros. Ah, gente, eu cliquei em alguma coisa aqui sem querer. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Fechou, fechou, né? Agora sim. Isso é divertido. A pausa, né? Eu sei tudo que é preciso saber sobre pássaros. Vocês realmente não teriam tido sorte se eu não estivesse aqui para lhes mostrar como construir isso. Então, a gente vai observando o que essa pessoa diz, quais os comentários. Isso vai ajudar a confirmar ou a corrigir o que a gente tinha colocado de suposição de crenças ativadas. Então, no caso da Jack, o que foi possível perceber? A gente tinha a exposição, eu sou capaz ou sou habilidosa, que de fato faz sentido, e vale a pena estar por perto ou e passar um tempo com outras pessoas quando estamos fazendo coisas de que gostamos. Mas olha o que mais a gente conseguiu perceber a partir das interações. Eu sou útil, outras pessoas apreciam as minhas habilidades, vale a pena realizar projetos com outras pessoas. Quanto mais eu faço o que gosto, melhor me sinto e mais fácil é ajudar. Eu posso me conectar e vale a pena fazer coisas com outras pessoas. Eu tenho mais energia ao fazer coisas de que gosto. Gente, e aí, vamos pensar o seguinte: vamos pensar em um paciente, em um indivíduo com depressão, que a gente está usando ali a TCC tradicional. Vamos pegar aqui essa crença positiva aqui, ó. Quanto mais faço o que gosto, melhor me sinto e mais fácil é ajudar outras pessoas. Pensem aí o quanto que seria positivo, o quanto que seria rico ativar essa crença positiva em um indivíduo com depressão. E a gente pode fazer isso por meio do quê? Ativação comportamental. Então, essa questão aqui de tirar conclusões positivas das experiências é algo que a gente pode sim levar para a prática da TCC e também de fortalecer essas crenças positivas. Tanto que a Judite traz, no terceira edição, a importância da gente fazer uma conceitualização de pontos fortes.
de ver esse modo adaptativo ali do indivíduo também por meio do uso da TCC. Então, ajudar um cliente depressivo a acessar esse tipo de crença, quanto mais faço o que gosto, melhor me sinto, isso vai ser extremamente valoroso e importante para o tratamento. Porque vai aumentar a chance dessa pessoa se engajar na mudança comportamental, de realmente se engajar ali na ativação comportamental, para ter uma melhora do humor e uma melhora da rotina, para ter mais satisfação no dia a dia. O que é importante lembrar, gente? Geralmente, as crenças positivas ativadas estão em contraste direto com as crenças negativas, com aquelas que estão ativadas durante os desafios. A gente pode observar também quais são os desafios que aquela pessoa apresenta, quais são as crenças negativas que ela tem sobre si mesma e considerar quais situações, oportunidades e atividades que poderiam ativar uma crença oposta. E aí vamos pensar nisso na própria TCC também. Um cliente que você percebe que tem a crença de incapacidade. Na hora de pensar no plano de ação, dentro da TCC, a gente pode pensar assim, quais oportunidades, atividades, situações poderiam ativar crenças opostas a essa crença central desadaptativa que o cliente apresenta. E aí, gente, essas questões elas são mais detalhadas neste outro livro aqui, tá bom? E no curso também. Tem que fazer vender meu peixe, né, gente? Então, se você conhece as crenças negativas que a pessoa tem sobre si mesma, por exemplo, eu não tenho valor, considere apresentar oportunidades que ativem o modo adaptativo, ajudando a coordenar uma campanha de doação de roupas para pessoas desabrigadas e que ativem a crença oposta. Eu posso ajudar outras pessoas e eu tenho valor. Então, isso é bem interessante. E aí, voltando aqui para o quadrinho do mapa da recuperação da Jack, então, como é que ficou? Aqui em estratégias atuais e intervenções, algumas formas de identificar, formas de ativar o modo adaptativo, como pedir orientações sobre projeto de artesanato, pedir ajuda para organizar atividades de artesanato e outras atividades, e perguntar a Jack e outros familiares sobre o que ela gostava de fazer. E uma segunda estratégia, além de identificar essas formas de ativar o modo adaptativo, era identificar e enriquecer as aspirações, criando uma imagem de recuperação. Sabe quando eles perguntam quem que poderia se beneficiar de ganhar as bijuterias? E a Jack fala assim, pessoas sozinhas em instituições. A partir daquilo ali é possível começar a criar uma imagem de recuperação. Que tal um projeto? Ela vai começando a se visualizar como alguém ajudando os outros, alguém sendo parte de um projeto importante para a sociedade. Olha como já é uma imagem de recuperação que tem valor, que é significativa para aquela pessoa. E aqui, crença sobre o futuro, de esperança e propósito para o futuro e sobre a capacidade dela, né? Eu sou capaz, quanto mais faço o que gosto, melhor me sinto, consigo desfrutar mais do que eu pensava de algumas atividades. Então, sobre a Jack, o que a equipe fez? A equipe não tinha muita ideia de quais eram os interesses, não. Então, primeiro, eles perceberam que precisavam aprender mais sobre os interesses dela, acessar essa energia antes de buscar aspirações ou abordar os desafios. O que eles fizeram? Selecionaram intervenções que foram levadas até ela em seu quarto, com perguntas fechadas e que gastam pouca energia, pouca demanda. Pouco a pouco, eles foram buscando a colaboração da Jack, aumentando a conexão, respeitando a capacidade dela. E aí, quando a Jack encontrou uma forma de ajudar as pessoas, a equipe transformou isso em uma intervenção para mudar possíveis crenças de ser inútil para crenças sobre ter valor e ser útil. E aí, para isso, gente,
foi extremamente importante essa etapa de tirar conclusões, que a gente já comentou algumas vezes aqui ao longo das aulas. Por quê? Sozinho, geralmente o indivíduo não vai perceber, não vai notar que está conectado, que é capaz, que é valoroso fazer determinadas coisas. Essas crenças adaptativas que a gente vê que podem ser acessadas no modo adaptativo, elas não vão ser facilmente percebidas pelo indivíduo. Então, a gente faz afirmações, perguntas, para chamar a atenção do indivíduo para esses significados valiosos. Então, para atividade muito além de si. Mas o que a atividade mostra sobre essa pessoa? Porém, o que eles trazem aqui mais para frente? Que perguntas gerais, quer ver? Perguntas gerais que a gente poderia fazer dentro da TCC com pacientes que não que não têm transtornos desafiadores. Um paciente com depressão, por exemplo, a gente poderia perguntar: e o que isso diz sobre você? Geralmente eles conseguem já elaborar. Isso parece que acho que isso pode dizer que eu sou capaz, que eu consigo, que é possível me divertir. Mas com esses indivíduos aqui, que são foco da CTR, perguntas muito amplas podem acabar reativando o modo paciente. Por quê? Pode ser difícil para eles elaborarem uma resposta para aquela pergunta. Pode ser difícil para eles ter um insight do que aquilo ali diz sobre eles. Então, geralmente, essas perguntas muito amplas, elas têm que ser feitas numa parte mais avançada do tratamento, que você já conseguiu tirar várias outras conclusões anteriormente. Então, geralmente, para uma parte inicial, é melhor usar perguntas fechadas, um questionamento fechado que demande menos esforço, menos energia, evoluindo pouco a pouco para um questionamento mais aberto. Então, eles dão um exemplo aqui, ó. Isso começa com o compartilhamento das observações, trazendo à tona uma conclusão e vendo se o indivíduo concorda. Nossa, estou muito contente que você deu essa ideia. Essa é uma excelente ideia. Você é realmente uma pessoa muito prestativa. O que você pensa sobre isso? E aí, gente, é sempre se posicionar de uma forma genuína, não forçar a fala, que isso tudo tem que ser muito natural, tá? Para conseguir conectar verdadeiramente com o outro. E aí, à medida que você constrói confiança e fortalece o modo adaptativo, você pode mudar e fazer perguntas mais amplas aos poucos. O que significa, de fato, você ter feito isso? O que significa sobre a sua habilidade de se conectar com os outros? Então, com a Jack, a equipe estava tentando ali ativar, fortalecer crenças de ser capaz, conectada e com valor. E que quanto mais ela buscasse e fizesse atividades prazerosas, mais energia ela teria e melhor ela se sentiria. Olha como que são crenças importantes para a gente ativar com um paciente depressivo, com um paciente com crenças de incapacidade. Então dá para a gente fazer várias reflexões aí sobre o tratamento, né? Então olha só, eu notei que você estava sorrindo enquanto me ajudava a escolher miçangas. Você gosta de trabalhar nesse projeto? É uma pergunta mais fechada. Uau, você teve uma grande ideia e todos estão se divertindo ao fazer isso. Você é realmente muito prestativa, não é mesmo? Você realmente é prestativa. Eu tenho muito mais energia quando estamos trabalhando nesse projeto. E quanto a você? Se você se sente bem quando fazemos isso, você acha que a gente deveria fazer com mais ou com menos frequência? Inicialmente, perguntas mais fechadas. Depois, com o tempo, perguntas abertas como essas aqui. O fato de você ter tido a ideia para nosso projeto de trabalho diz o que sobre você? Então, olha a diferença. Perguntas mais fechadas, depois, com o tempo, que a gente vai para as perguntas mais abertas. E aí, voltando aqui para cima, eu pulei uma parte aqui, né, para explicar para vocês. Então, falei que da importância de tirar as conclusões. E à medida que a experiência estiver aumentando, você pode dizer: eu adoro essa música. Como é isso para você? É mais divertido do que pensou? Olha como que é uma pergunta boa para fazer, para a pessoa tirar conclusões positivas. Olha, isso para mim é prazeroso, eu gosto bastante. E para você, tem sido prazeroso?
é mais ou menos prazeroso do que você tinha imaginado? Ou essa caminhada está sendo ótima? Como que você se sente fazendo essa caminhada? Você tem mais ou menos energia se comparado com antes da gente ter começado a caminhar? Então, são mais direcionadas, mais fechadas. E chamando atenção para o valor, por quanto que aquela atividade foi importante ali. Você se divertiu mais ou menos do que pensava? É melhor fazer as coisas com outras pessoas do que quando está sozinho? E aí, acessar esse modo adaptativo é uma chance para o indivíduo fazer muitas observações úteis e tirar conclusões que vão possibilitar uma futura conexão e atividade com outras pessoas. Por exemplo, eu compartilho semelhanças com outras pessoas, o tempo com outras pessoas é valioso, o tempo com outras pessoas é divertido, conversar é melhor do que um tempo sozinho. A conexão pode me dar propósito e um papel a ser cumprido. Eu posso aprender com outras pessoas e ajudá-las. Conversar com outras pessoas me dá mais energia. Então, você deverá ajudar essa pessoa a descobrir o que se engajar em coisas que ela não fazia antes faz com que ela se sinta. Quais são os benefícios disso que ela não fazia antes? O que ela ganha com isso? Por que vale a pena mudar? Por que vale a pena fazer isso? Tirar essas conclusões é extremamente importante. Aqui nós já fomos. E aí, gente, não adianta, né, só acessar e fortalecer essas crenças. A gente tem que energizar esse modo adaptativo. Então, depois que a gente identificou interesses e atividades que podem acessar esse modo adaptativo, o próximo passo é o quê? Fazer essas coisas com mais frequência, praticar, praticar, praticar. Por quê? A gente tem que acessar repetidamente o modo adaptativo, junto ali com o indivíduo. Isso vai fortalecer a relação, fortalecer as crenças positivas, ajudar essa pessoa a acessar o modo adaptativo com mais frequência, enriquecer a vida dela e vai ajudá-la a pensar com mais crédito que é possível ter um futuro diferente, que é possível ter uma vida diferente dali para frente. Então, o primeiro ponto é repetição de atividades, né? A gente tem que acessar esse modo repetidamente e pensar em experiências que elas podem ser repetidas. Isso pode envolver planejar mais atividades na unidade ou gerar individualmente planos de ação que envolvam programação de mais atividades na semana do indivíduo. E aí a gente faz essa programação de ações positivas. É bem interessante que os autores trazem que não precisa ser um planejamento tradicional. A gente pode pensar em diversas formas de planejar as atividades. Esse é um processo de desenvolvimento da vida da pessoa para aumentar a energia, melhorar o humor e reduzir a quantidade de tempo em que os desafios estão presentes. Aqui tem os passos, tá vendo? Para planejar. Aqui, ó, propósito: planejar atividades prazerosas movidas pelas aspirações que tragam significado e propósito para a vida cotidiana. Então, primeiro, experimente o benefício, observe esses benefícios, programe uma atividade durante a semana, direcione a programação para desafios específicos. Então, assim, qual que é o horário do dia que é mais difícil para essa pessoa? E aí esse é o horário que pode ser que vai escutar música. Refinar a programação, aumentando a frequência e o tipo de atividade e, enfim, fortalecer as crenças positivas relacionadas à ação. Então, primeiro a gente experimenta o benefício em conjunto com o paciente. Então, a caminhada. Olha, você está se sentindo melhor? Está se sentindo com mais energia? Sim, me sinto. Eu também. Então, nós saímos para uma caminhada juntos e agora nos sentimos melhor. Eu me pergunto se, quando você faz um pouco mais do que gosta, se sente melhor e tem um pouco mais de energia. Eu acho que sim. Depois vem do benefício na ação cotidiana. Então, ajudar o indivíduo a ver qual que é o benefício daquilo ali. E programar a atividade. Eles trazem aqui essas formas diferentes de programar. Como ele gostaria de se lembrar do plano para realizar mais da sua atividade preferida? Ele quer anotar?
Quer usar post-it? Quer usar planilha? Fazer calendário no computador? Usar materiais de arte? Ele quer usar tecnologia, um tablet, um smartphone? Quer criar uma figura ou um meme? Essa programação pode ser em qualquer formato. E aí a criatividade colaborativa pode fazer toda a diferença. E eu uso isso muito na TCC. A forma de lembrar dos planos de ação, alguns tipos de planos de ação. Eu uso meme, eu uso Google Agenda para ajudar o indivíduo da forma que for mais benéfica ali para ele, que ele se identificar mais. E aqui tem uma tabelinha de um exemplo simples, ó, de programação, tá vendo? Opa. Dicas do profissional. Seja criativo, não precisa ser um diagrama ou parecer chato. Use a tecnologia ou qualquer coisa que a pessoa possa acessar com facilidade. E crie colaborativamente com o indivíduo. Inclua o indivíduo nisso. Para finalizar essa parte do capítulo, eles colocam a importância de visar os desafios específicos da programação. Então, você pode perguntar, já que você se sentiu mais energizado enquanto ouvia música, há momentos em que você sente menos energia e poderia usar a música para te ajudar? Você então acrescentaria ouvir música à programação em um horário que pareça ser mais útil para aquela pessoa. E aí sempre refinar aos pouquinhos, aumentando a frequência e o tipo de atividade, vendo o que vai funcionar melhor, sempre fortalecer as crenças positivas e os benefícios da atividade. Então, essa tabelinha mostra aqui uma forma. Ó. Segunda, qual foi a atividade? Sente-se bem, mal, apenas ok. Útil, orgulhoso, incomodado. Forte, triste. Vozes, estresse ou dor? Quer fazer novamente? Então, isso daqui é para ajudar a pessoa a entender os benefícios por trás daquela atividade e também até ter uma noção de como que tem sido, se tem sido ações positivas de fato. Então, essa figura aqui, ó, é uma programação semanal de atividades usada para tirar conclusões de uma forma mais direta, de uma forma mais direcionada. Bem legal, né? E aí, com a Jack, isso foi feito, né? A gente viu como que foi energizado o modo adaptativo dela pouco a pouco. Foram acrescentados primeiro algumas coisas ali dentro do quarto, depois ela foi para o grupo, depois que ela estava no grupo, colocaram uma proposta de iniciar um projeto, e aí com o tempo começaram atividades como ir até a loja, comprar o material, juntar aos outros residentes para ver filme, escutar música com mais frequência. Quanto mais vai ativando o modo adaptativo, quanto mais esse paciente vai se sentindo bem, mais a gente vai refinando essas atividades. E, de modo geral, é isso, gente. Eles fazem algumas considerações finais explicando que isso pode levar tempo, a gente tem que respeitar ali o tempo do indivíduo. Esse acesso pode ser retomado a qualquer momento, não é só um momento inicial. Isso vai ser um processo contínuo. Os métodos de acesso ao modo adaptativo não são recompensas. Então, como as atividades e os interesses que promovem o modo adaptativo são frequentemente eventos prazerosos, cotidianos típicos, dizemos que o melhor tratamento nem sempre parece ser um tratamento. E aí, eles falam que recompensas invocam uma dinâmica de poder, uma quebra na conexão, que o recompensador controla e o indivíduo precisa cumprir. Então, não é nesse sentido. O quanto que a repetição é necessária, é importante para fortalecer as crenças. E eles trazem algumas dicas aqui, ó, para vocês pensarem em relação aos desafios, tá bom? E para fechar, palavras de sabedoria. Tem esse quadrinho aqui que é bem interessante, ó. Relação genuína ou como você acredita em mim se tornam eu acredito em mim. Quando perguntamos sobre o que os ajudou a melhorar, os indivíduos com frequência dirão algo como: você acreditou em mim, em vez de nomearem estratégias terapêuticas específicas. Igualmente, quando questionados sobre o significado, eles podem dizer: é bom ter um amigo. Genuinamente pedir ajuda aos indivíduos e trabalhar em um projeto juntos são duas abordagens magníficas que os apoiam a concluir. Uau, alguém realmente me respeita. Ela tem fé nas minhas instruções. Então, o elemento fundamental na CTR é que a relação terapêutica deve ser altamente autêntica e genuína.
você chega a isso por meio da identificação com o indivíduo de uma forma holística e humanista. Gente, por isso que é importante usar o seu jeito, o seu estilo terapêutico, o seu jeito de ser, para se conectar de forma genuína ali. Essa relação mútua em que um ajuda o outro genuinamente conduz de forma natural a sucessos e a construção de confiança. Apoiado pelo questionamento amistoso, isso ajuda você acredita em mim a se transformar em eu acredito em mim. Ou seja, traz aí o poder da relação terapêutica na CTR. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, me conta o que vocês estão achando das aulas do Chá com TCC e comenta, inclusive, quais conteúdos vocês querem ver daqui para frente também, tá bom? Um beijo, tchau para vocês.